capítulo 18, Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Deus tem me guiado muito nessa palavra ultimamente e eu quero compartilhar com os irmãos. Provérbios 18, 20 e 21. Que diz assim a palavra de Deus: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Amados, vou ser bem breve, como diz o Breno, breves palavras. As nossas palavras têm um poder tremendo. As nossas palavras têm um poder de abençoar ou de amaldiçoar. Muitas pessoas dizem o seguinte: as minhas palavras não têm importância, o que eu falo não tem nada a ver, não tem poder nenhum. Mas nós temos que entender que se Deus ele deixou na Bíblia que as palavras têm importância, que elas têm poder, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E no texto aqui, o sábio Salomão ele vai nos dizer que do fruto da boca o coração se farta. Aquilo que nós dizemos, as nossas palavras podem saciar, elas podem trazer abundância, ou elas podem corroer, elas podem trazer miséria. Aquilo que nós falamos determina o nosso futuro. O que nós somos hoje, nós somos responsáveis. Aquilo que nós somos hoje é por causa daquilo que nós falamos ontem. E o que vamos viver amanhã vai acontecer por causa daquilo que falamos hoje. E aqui Salomão vai falando que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, e nós somos saciados ou somos corroídos. As nossas palavras têm poder de trazer abundância, escassez, vida ou morte. Vemos na palavra um exemplo de que as palavras têm poder. O profeta Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, ele diz a Acabe: vive o Senhor, perante em cuja face eu estou, que não haverá chuva, nada, senão segundo a minha palavra. Repare que ele não disse segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha palavra. E durante 3 anos e 6 meses não choveu, segundo a palavra dele. E aquilo que nós dizemos tem impacto. Muitas vezes nós falamos assim: eu sou um burro, eu sou um incompetente, nada dá certo para mim. Por exemplo, uma pessoa que está doente, quanto mais ela vai falando na doença, mais ela piora. Quanto mais aí é tempo dela mudar a rota, dela mudar o que ela está falando e começar a falar palavras de bênção. Eu digo de mim mesmo que tempos atrás eu estive muito mal e eu comecei a declarar: eu estou curado, eu não aceito isso, essa doença tem que sair. Ainda está algumas sequelas, ainda a fala meio alterada, mas graças a Deus eu experimentei uma melhora muito grande e daqui para diante eu creio que eu vou melhorar ainda mais. E voltando aqui no texto, outro exemplo que nós temos é Abraão. Abraão, a Bíblia vai dizer que ele creu em Deus, que chama à existência coisas que não existem. Deus, para criar o mundo, Deus usou a palavra. Tudo que Deus fez, Ele foi dizendo: haja isso, haja aquilo, haja luz, haja firmamento, haja águas. Disse ao homem: façamos o homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. E se Deus usou as coisas usando a palavra, nós também temos esse poder. Você tem o poder, inclusive, na oração. Vá comigo rapidinho no livro de Marcos, capítulo de número 11. Marcos capítulo 11, versos 22 ao 24. Uma passagem muito conhecida, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Ou também outras traduções diz: tende a fé de Deus, tem a mesma fé que Deus tem. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ou seja, ao problema, a dificuldade, a doença, ergue-te e lança-te no mar, desapareça, ser repreendida, e não duvidar no seu coração. Você não pode duvidar. Será que se Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus vai fazer? E se Deus não fizer? E se eu não for curado? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Você tem que se achegar crendo que Deus existe e que Ele vai te responder. 1 João 5, 14 e 15 diz que a confiança que nós temos nele é que tudo o que pedimos em oração, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, Ele nos atenderá. Jesus diz em João 14, 13 que tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele fará. E não é uma coisa ou outra, desde que esteja alinhado com esta palavra, é tudo. Tudo que você pedir vai acontecer. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Você pode ter aquilo que você diz. As suas palavras estão carregadas de um poder tremendo. E Jesus diz, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Em Jó 22, 29 diz que se nós determinando, veja que ele não fala pedindo tu alguma coisa, ele fala determinando. Determinar é fixar uma coisa, é exigir. Determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, seja firme naquilo, não titubeie, não vacile, e a luz brilhará nos seus caminhos. Em outra palavra, aquilo que você declara com sua boca vai acontecer. Então tome muito cuidado com palavras que saem da sua boca muitas vezes impensadamente. Uma coisa que eu ouvi ontem numa ministração que eu escutava pelo YouTube: tire um dia para ouvir tudo aquilo que você fala. Isso também eu pego para mim, porque eu fui uma pessoa extremamente negativa e eu comecei a prestar atenção naquilo que eu falava, e eu pensei, aí não, está errado isso aí, eu tenho que rever meus conceitos. Preste atenção em tudo aquilo que você fala, e isso tem a ver com a oração também. Muitas vezes nós nos diminuímos. Ah, Senhor, coitadinho de mim, eu sou pequenino demais, eu não sou nada, nada é o diabo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquilo que a palavra te garante, Jesus conquistou, tudo que a palavra te garante que Jesus conquistou na cruz do Calvário é seu. Você não é mais vermezinho de Jacó, você não é mais um nada, você é filho de Deus, amado, adotado na família de Deus. A Bíblia diz que você é abençoado. Você não é um fardo para ninguém, você é abençoado, abençoada. Assim a Bíblia garante. Assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, é o que eu estava falando, pedir na oração, em nome de Jesus, crede que já o recebestes, não que você receberá, crede que você já recebeu no passado, creia que enquanto você já está orando, Deus já entregou o seu milagre, e assim vai acontecer com você. Deus, Ele te responderá. Nós podemos ter aquilo que nós queremos, porque a palavra garante. As nossas palavras têm poder de repreender a doença. Se você está enfermo, chegue onde você está doente e diga em nome de Jesus: eu não aceito essa doença na minha vida. Seca desde as raízes e ser lançado no mar. Eu amaldiçoo essa doença desde as raízes em nome de Jesus, pela autoridade que me foi dada. A palavra diz: em meu nome expulsarão demônios. E demônio não é só o demônio dos outros, é muitas vezes o espírito de enfermidade que vem atribular. Exerça a autoridade que te foi dada através das palavras. As palavras têm muito poder, e não é só no sentido de ofender. Muitas vezes nós pensamos que as palavras têm poder quando nós ofendemos alguém e se machuca. Não, aquilo que nós dizemos determina o nosso futuro. Um último trecho aqui para terminar, Provérbios 6:2. Provérbios 6:2 diz o seguinte: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Tudo que sucede na nossa vida, muitas vezes nós culpamos o diabo, nós culpamos Deus, nós culpamos outras pessoas, culpamos até o governo, mas é culpa nossa. O que nós falamos tem uma consequência lá na frente. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Quando amaldiçoamos, reclamamos da vida: ah, porque a minha vida não vai bem, ah, porque eu estou doente, Senhor, coitado de mim, e entre outras coisas, a nossa vida vai mal. Eu digo por experiência própria. Irmã Rita, eu estava até comentando aqui no início do culto a experiência que aconteceu comigo, e tudo que acontece nas nossas vidas é por causa daquilo que nós falamos. Não adianta nós culparmos outras pessoas e falar que foi culpa de um, foi culpa de outro.
foi por culpa do que nós dizemos. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Jesus diz que a palavra é a semente. Então nossas palavras são sementes. Elas têm poder de trazer trigo ou trazer joio, trazer bênção ou trazer maldição. Nossas palavras nos prendem, trazem uma consequência para o nosso futuro. E que nós possamos nesta noite repensar aquilo que nós temos falado. E sejam palavras de bênção, sejam palavras de maldição, nós possamos repensar. E daqui para diante, liberarmos palavras de vitória. Porque essa igreja é uma igreja mais do que vencedora. E uma igreja vencedora, ela tem que andar em vitória. Ela não pode andar cabisbaixa, ela não pode andar derrotada. Porque nós fomos comprados por Cristo ali na cruz. E quando Ele deu o brado, está consumado, foi a vitória dele sobre o maligno. E se Ele já venceu, nós não temos que andar subjugados. Nós temos que andar como vitoriosos. Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de